Em 1972, a fábrica de São Bernardo do Campo produziu 220 mil Fuscas num único ano. Foi o auge absoluto do carro no Brasil, o ano em que ele parecia intocável. 13 anos depois, a mesma fábrica produziu 44 mil unidades. E menos de um ano depois disso, a própria Volkswagen anunciou que ia matar o carro que ela mesma tinha transformado em símbolo nacional. Aqui está o que ninguém te conta direito. O Fusca não morreu porque o brasileiro parou de gostar dele. Ele ainda estava entre os carros mais vendidos do país no ano em que decidiram encerrar a produção. Ele foi descartado por dentro, numa sala de reunião, por um motivo que tinha muito mais a ver com o espaço de fábrica do que com o coração do consumidor. Vou te mostrar como um carro que o próprio presidente da República dirigiu na inauguração da fábrica, que foi o mais vendido do país por 24 anos seguidos, acabou sendo empurrado para fora de linha 2 vezes, e por que, na segunda vez, ele nunca mais voltou. Curte o vídeo e se inscreve no canal, porque essa história explica muita coisa sobre como as montadoras decidem o destino de um ícone. E para entender o tamanho do desprezo, primeiro você precisa entender o tamanho do amor que vinha antes. O carro chegou ao Brasil em 1950, ainda importado em kits desmontados, montado num galpão simples no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Só virou produção nacional de verdade no dia 3 de janeiro de 1959, na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo, a primeira unidade da Volkswagen fora da Alemanha em todo o mundo. Naquele primeiro ano completo, foram pouco mais de 8 mil unidades emplacadas, vendidas por algo em torno de 470 mil cruzeiros na época. O próprio presidente Juscelino Kubitschek dirigiu um Fusca conversível na inauguração daquela fábrica. Dali em diante o carro simplesmente dominou. Motor traseiro refrigerado a ar, sem radiador, sem água, sem depender de nada externo para funcionar. Os mecânicos diziam que bastava óleo e gasolina, e o motor resolvia o resto sozinho. Foi ganhando apelido atrás de apelido, Fusquinha para uns, Fafá para outros, numa referência bem-humorada às lanternas maiores, Cornovagem na versão com teto solar que muita gente detestava e mandava fechar. Virou o carro que qualquer família tinha uma história para contar. O primeiro automóvel de milhões de brasileiros numa época em que estrada boa era exceção, não regra. O pico veio naquele 1972, 220 mil unidades num único ano. Ao todo, entre 59 e 86, saíram de São Bernardo mais de 3 milhões de Fuscas, cerca de 16% de toda a produção mundial do modelo. Foi o carro mais vendido do Brasil por 24 anos seguidos. Nenhum outro chegou perto disso, nem antes, nem depois. Só que enquanto o Brasil comemorava esse recorde, dentro da própria Volkswagen já se discutia um problema que o consumidor ainda não enxergava. O motor que nunca precisava de água era o mesmo motor que não conseguia evoluir. O projeto do Fusca vinha praticamente intacto desde a origem alemã dos anos 30, e um carro pensado para ser simples e barato tem um limite claro de quanto consegue se modernizar sem deixar de ser ele mesmo. Enquanto isso, o resto do mercado corria. Em 1980, a Volkswagen lançou o Gol, um carro com motor dianteiro, tração dianteira, mais espaço interno e uma plataforma que ainda tinha margem para evoluir por anos. O Gol não chegou para dividir espaço com o Fusca, chegou para substituí-lo, e isso ficou óbvio nos números. De 220 mil unidades em 72, a produção caiu para 44 mil em 1985. Aqui mora o contraste que poucos param para notar. O Fusca continuava popular, continuava barato, continuava sendo queridinho dos mais velhos e de quem já tinha rodado uma vida inteira com um. Mas o motor refrigerado a ar já não atendia com folga as exigências de emissão que começavam a aparecer, a estrutura não comportava com facilidade os itens de segurança que o mercado passava a cobrar, e o design de 2 portas, sem porta-malas de fácil acesso, parecia cada vez mais distante do que uma família dos anos 80 esperava de um carro novo. O produto que o povo ainda amava já não era o produto que a engenharia da marca queria continuar sustentando. E foi exatamente essa distância entre carinho popular e decisão de fábrica que definiu o que vinha a seguir. Em 1984, Wolfgang Sauer, então presidente da Volkswagen do Brasil, foi pessoalmente conversar com o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, para avisar algo que ainda não era público: o Fusca ia sair de linha. Não era uma decisão pequena. O país vivia inflação alta e insegurança econômica, e só na linha de produção do Fusca trabalhavam cerca de 2.200 funcionários. A Volkswagen se comprometeu que ninguém seria demitido, todos seriam realocados para outras funções da fábrica. O motivo real por trás da decisão não era a falta de venda. Era espaço de linha.
A fábrica de São Bernardo precisava abrir vaga para produzir o Santana e o VW Fox, este último destinado à exportação para os Estados Unidos. Em outras palavras, o Fusca foi sacrificado para dar lugar a projetos que a matriz considerava mais estratégicos, mesmo ele ainda figurando entre os 12 carros mais vendidos do país naquele momento. A decisão foi oficializada em 1986. Depois de 27 anos ininterruptos de produção nacional, a linha parou. Não parou porque ninguém mais queria comprar. Parou porque, lá dentro, alguém decidiu que o futuro da fábrica não cabia mais no passado que aquele carro representava. 7 anos depois, em 1993, aconteceu algo que ninguém esperava. O então presidente Itamar Franco, sucessor de Fernando Collor, sugeriu que o Brasil precisava de um carro popular de verdade, e apontou justamente para o Fusca como resposta. Nascia a Lei do Carro Popular, com isenções fiscais para veículos de motor reduzido, e o Fusca, apelidado carinhosamente de Fusca do Itamar, voltou a ser fabricado em São Bernardo. A ideia parecia perfeita no papel, trazer de volta um símbolo nacional numa hora em que o país precisava de opções baratas. Só que o resultado ficou bem abaixo do esperado pela própria Volkswagen. O carro vendia, mas não emplacava os números que justificassem manter a produção por muito tempo. Nesse segundo fôlego, entre 93 e 96, foram fabricadas cerca de 42 mil unidades no Brasil, uma fração pequena perto dos milhões da primeira era. Em 1996, com o lançamento de uma edição especial chamada Série Ouro, a Volkswagen encerrou de vez a produção do Fusca em solo brasileiro. Dessa vez não haveria terceira chance. O Brasil, que tinha sido o berço do maior parque de Fuscas fora da Alemanha, dava adeus definitivo ao carro. Dali em diante, a única fábrica do mundo ainda produzindo esse modelo ficaria muito mais longe daqui, no México. E foi exatamente essa fábrica mexicana, em Puebla, que sustentou sozinha os últimos anos de vida do modelo, produzindo até 2003, quando finalmente também parou de vez, encerrando de vez a história do Fusca como carro novo em qualquer lugar do planeta. O último exemplar que saiu daquela linha não ficou nem no México, nem aqui. Atravessou o Atlântico e foi parar de volta na Alemanha, no Museu Histórico da Volkswagen em Wolfsburg, fechando um ciclo que tinha começado décadas antes com um projeto encomendado por Hitler a Ferdinand Porsche. Mas o Brasil já tinha escrito o próprio final antes disso. Um final estranho, porque não foi o consumidor que abandonou o Fusca. Foi a fábrica que abandonou o consumidor, 2 vezes. Primeiro em 86 por causa de espaço de linha, depois em 96 porque o retorno nostálgico não vendeu o suficiente para justificar continuar. Esse é talvez o ponto mais controverso de toda essa história entre quem entende de carro. Tem quem defenda que a Volkswagen fez a coisa certa, priorizando um projeto que já não acompanhava normas modernas de segurança e emissão. E tem quem acha um desperdício enorme ter deixado morrer um carro que ainda vendia bem, só para abrir espaço de fábrica para outro modelo. Você acha que o Fusca foi mesmo desprezado pela própria Volkswagen? Ou a decisão de tirar ele de linha era simplesmente inevitável? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quer entender a história completa de outro carro que também foi ícone antes de ser esquecido, assiste ao vídeo que está aparecendo na tela agora, tenho certeza de que ele vai te surpreender.